Boa noite, nós somos acadêmicos de veterinária do quinto período, estamos na FACIMED. Hoje nós vamos estar falando sobre as doenças virais em pequenos animais, tais como a parvovirose canina, sinomose canina, a traqueobronquite infecciosa, o coronavírus, a herpevírus felino tipo 1 e a parvovirose felina. Boa noite. Vou falar sobre a sinomose canina. Bom, o vírus da sinomose canina causa uma doença altamente contagiosa de cães e de todos os animais da família Canidae, raposa, coiote, lobo e da família Mustelidae, o furão, o texugo e a lontra. Bom, a sinomose é causada pelo morbivírus, o vírus RNA, que está estritamente relacionado ao vírus do sarampo e da peste bovina. O vírus é relativamente lábil, com a infectividade sendo destruída por calor, dissecação, detergentes, solventes, lipídicos e desinfetantes. Epidemiologia. O vírus da sinomose é transmitido por meio de gotículas de aerosóis provenientes de todas as excreções corpóreas dos animais infectados. Algumas cepas do vírus da sinomose são moderadamente virulentas e provocam infecções imparentes. Outras causam sinomose agudas com a alta incidência de encefalite e alta mortalidade. Sinais clínicos. Após a exposição do vírus da sinomose, ocorre febre transitória e perfil de leucopenia, sem sinais evidentes da doença. Tosse, diarreia, vômito, anorexia, desidratação e perda de peso seguem o quadro inicial. Pode ocorrer corrimentos oculares e nasais, mucopurulentos e pneumonia devido a infecção bacteriana secundárias. O vírus da sinomose é associado à encefalite crônica em cães mais velhos, causando a incoordenação, fraqueza nos membros pélvicos do reflexo, a ameaça inclinação da cabeça. Bom, a evolução, os cães tornam-se deprimidos, desenvolvem andar em círculo compulsivo ou compreensão cefálica e demonstram alterações no comportamento. Se a fêmea estiver grávida, pode haver infecção transplacentária e neonatal. Na infecção transplacentária, os cãezinhos desenvolvem sinais neurológicos durante 4 a 6 primeiras semanas de vida. Dependendo do estágio da gestação em que se der a infecção, pode ocorrer abortos, natimortos e neonatais, vivos e fracos. Nascem vivos e também fracos. Patogenia. A via de ingresso mais comum é a respiratória. Entretanto, o vírus pode ingressar pela via digestiva ou conjuntival, por contato direto. No primeiro dia, as células afetadas são os macrófagos do trato respiratório. No segundo ou terceiro dia, o vírus faz a viremia e é encontrado nas células mononucleares do sangue. E ao terceiro ao sexto dia, o vírus se replica no sistema linfóide de todo o organismo, como medula óssea, timo, baço, linfonodos, quando ocorre o primeiro pico febril. A fase da replicação no sistema linfóide é marcada pela imunossupressão. Nessa fase, cães capazes de montar uma resposta imune rápida e efetiva conseguem eliminar o vírus e se recuperar completamente, com ausência ou com sinais clínicos discretos. Aqueles que montam uma resposta falha ou intermediária permitem a disseminação do vírus para os tecidos epiteliais, trato respiratório, gastrointestinal e o sistema nervoso central. Bom, o diagnóstico. O diagnóstico geralmente se baseia no histórico e sinais clínicos. O diagnóstico definitivo pode ser feito pela detecção do vírus em secreção como saliva, ocular, nasal, urina, soro e plasma. Tratamento e prevenção. Não há drogas antivirais para o tratamento da sinomose. Antibióticos de amplo espectro são indicados para o controle de infecções bacterianas secundárias, líquidos, eletrólitos, vitaminas de complexo B e complementos nutricionais são indicados para a terapia auxiliar. Ribavirina. A ribavirina é uma droga antiviral análoga, iguanosina, inibidora da replicação in vitro de alguns RNA e DNA vírus. O grupo dos paramyxovírus, todos os componentes são sensíveis à ribavirina, sendo o vírus do sarampo o mais sensível.
A ribavirina pode agir como um vírus mutante por imitar os pares das bases adenosina e guanosina, que interagem com as duas, a timidina e a citosina, no genoma viral. Por isso, a incorporação da ribavirina, trifosfato, no genoma viral pode induzir a mutação e pode levar a um erro fetal no vírus. A ação antiviral in vivo depende de alguns fatores. A cepa e a quantidade de vírus, via de infecção, idade e sexo dos animais e a frequência e via de administração da droga. Boa noite, eu vou falar sobre um pouco do parvovírus canino. Ela é uma infecção natural que pode ocorrer em cães domésticos, do mato, coiotes, lobos e a maioria dos animais da família Canidae. A sua etiologia. O parvovírus canino tipo 2, ele é a principal causa de infecções intestinais e sistêmicas em cães domésticos com menos de 6 meses de idade. O parvovírus canino tipo 2, ele é extremamente estável e resistente a influências ambientais adversas. O vírus ele é capaz de substituir objetos inanimados por mais de 5 meses. A sua epidemiologia. O parvovírus canino ele resulta da exposição de fezes contaminadas. Pessoas, instrumentos, insetos e roedores podem servir como vetores. O período de incubação desse vírus pode ser breve, de 4 a 6 dias. O parvovírus canino aguda pode ser observada em cães de qualquer raça, idade ou sexo. O parvovírus canino tipo 2, ele dissemina-se rapidamente entre cães, via exposição oronasal ou fezes contaminadas. A sua replicação viral inicia-se no tecido linfóide e orofaringe, dos linfonodos mesentéricos e timo. Subsequente à viremia do parvovírus canino tipo 2, localiza-se no epitélio, que reveste a língua, cavidade bucal, oral, intestino delgado e tecido linfóide. O parvovírus canino tipo 2, ele é eliminado em grande quantidade nas fezes por 7 a 10 dias. Os seus sinais clínicos, principais sinais clínicos agora do vírus. O parvovírus canino está associado com doenças em 2 sistemas orgânicos distintos, o trato gastrointestinal e o miocárdio. A sua infecção é inaparente, ocorre na maioria dos cães e a gravidade depende da idade do animal, nível de estresse, raça e condição imunológica. As suas infecções mais graves podem ser observadas em filhotes com menos de 12 semanas. O vômito muitas vezes é grave e é acompanhado por diarreia, anorexia e início de desidratação. Fezes amarelas esverdeadas e podem ser raiadas ou escurecidas por sangue. A miocardite pelo parvovírus canino tipo 2 pode desenvolver-se da infecção in útero ou em filhotes com menos de 8 semanas. Todos os filhotes da ninhada são acometidos. O espectro da doença miocárdica é ampla e pode incluir quadros de diarreia aguda e morte sem sinais cardíacos, diarreia e recuperação aparente, ocorrendo morte dias depois por insuficiência cardíaca, início súbito de insuficiência cardíaca em filhotes. O tratamento desse vírus. O tratamento é sintomático, restaurar o equilíbrio hídrico e eletrolítico e poupar o trato gastrointestinal. A fluidoterapia é o aspecto mais importante do tratamento clínico e deve ser mantido desde que o vômito e diarreia persistam. Boa noite, eu vou falar agora sobre a traqueobronquite infecciosa. Qualquer doença respiratória contagiosa de cães que manifeste por tosse e não seja causada pela sinomose é referida como traqueobronquite infecciosa ou tosse dos canis, caracterizada por provocar nos cães infecção respiratória de início súbito, secreção naso-ocular e ataque agudo de tosse. Um pouco da etiologia. Os vírus incriminados incluem o AVC2, o vírus da parainfluenza canina, o AVC1, o reovírus canino e o herpevírus canino. O AVC2 e o vírus da parainfluenza canina são as causas mais comuns de tosse dos canis. Podem lesionar o epitélio respiratório a tal ponto que a invasão por diversas bactérias ou micoplasma resulta em uma grave doença da via aérea. Algumas bactérias como Streptococcus e a Pasteurella, Pseudomonas
e vários coliformes podem tornar a tosse dos canis uma doença mais grave, levando a uma pneumonia. Falar um pouco agora da epidemiologia. O AVC2 e o vírus da parainfluenza canina são transmitidos por gotículas de aerosóis, causam infecções localizadas do trato respiratório, sem disseminação a outros órgãos e são eliminadas nas secreções respiratórias. São raras as mortes em infecções por AVC2. A maioria das infecções é de baixa intensidade ou até inaparente, entretanto a morbidade pode ser alta, variando de 25% até 75%. Agora um pouco da transmissão. As formas de transmissão mais comuns se dão através do contato direto entre cães ou contato indireto, pelo ar, através de secreções respiratórias, que são casos aerosóis. Os agentes podem ainda se disseminar rapidamente por fomites em ambientes intensamente contaminados. Agora um pouco dos sinais clínicos. O principal sinal da infecção é a tosse intensa, febre e diminuição de apetite são variáveis. Os cães geralmente se recuperam de 3 a 7 dias após o início dos sinais clínicos. Agora o diagnóstico. O diagnóstico de tosse dos canis baseia-se na história e nos sinais clínicos. O diagnóstico viral definitivo depende do isolamento e da identificação do vírus ou da demonstração de título crescente de anticorpos contra um vírus específico em amostras séricas variadas. O tratamento. Não há fármacos antivirais para o tratamento da infecção pelo AVC2 ou pelo vírus da parainfluenza canina. A maioria dos cães recupera-se naturalmente sem complicações. Os antibióticos de amplo espectro são indicados quando houver infecção bacteriana secundária. Bom, eu vou falar um pouco de coronavírus canino. Coronavírus canino é uma causa de gastroenterite aguda na maioria dos caninos. Este vírus particular é específico para cães, selvagens e domésticos. Etiologia. O coronavírus canino é um vírus de RNA envelopado e é membro da família dos coronaviridae. O coronavírus é razoavelmente resistente e consegue permanecer infeccioso por longos períodos durante os meses de inverno. Pode ser inativado pela maioria dos detergentes e desinfetantes comerciais. Epidemiologia. A real importância do coronavírus canino como causa de enterite infecciosa em cães é desconhecida. Os filhotes neonatos são acometidos de forma mais grave que os filhotes na idade de desmame e os cães adultos. É eliminado nas fezes dos cães infectados por 2 semanas ou mais, e a contaminação fecal do ambiente é a principal fonte de transmissão. Os sinais clínicos. Raramente o coronavírus irá causar uma doença clínica específica, quando a manifestação geralmente são iniciais ou autolimitantes e moderados. Os cães infectados em geral apresentam início súbito de diarreia, algumas vezes precedida por vômito. Às vezes, as fezes de coloração alaranjada e de odor desagradável, e raras vezes com sangue. A perda de apetite e a letargia são sinais comuns. Nos casos graves, a diarreia pode tornar-se aquosa e resultar em desidratação e desequilíbrio eletrolítico. Na maioria dos cães se recusa naturalmente após 8 dias a 10 dias. A detecção do vírus nas fezes frescas pode ser feita por meio de microscopia eletrônica. Essas são as formas de diagnóstico. O isolamento viral e penoso, pois o coronavírus não cresce no sistema de cultura celular ou tecidual. Os títulos séricos positivos para o coronavírus de cães acometem, podendo ajudar a diferenciar a enterite causada pelo vírus de outras infecções virais. O tratamento da coronavírus. O manejo da coronavírus deve ser ênfase ao tratamento de suporte para manter o desequilíbrio hídrico e eletrolítico, como descrito para a parvovirose. Os antibióticos de amplos espectros podem ser usados para tratar as infecções bacterianas e secundárias.
Boa noite, vou falar sobre as doenças virais dos felinos. Parvovírus felino. A infecção pelo parvovírus acomete mais comumente gatos jovens, não vacinados e resulta na infecção entérica e sistêmica aguda e superaguda caracterizada por febre, vômito, diarreia, anorexia e mal-estar. Patogenia. A infecção geralmente é adquirida pela via oronasal e a partir do contato direto com o gato infectado ou com materiais infecciosos do ambiente. Sinais clínicos. Manifestação clínica depende do estado imunológico e da idade do animal. Em gatos gestantes pode causar abortamento, reabsorção fetal, mumificação fetal e outros problemas reprodutivos. A infecção aguda inclui como sinal desidratação, vômito, dor abdominal, diarreia hemorrágica e febre. Diagnóstico. A infecção pode ser confirmada por meio de exame de microscopia eletrônica em busca do parvovírus felino nas fezes. Tratamento. Fluidoterapia intravenosa intensa, antibiótico de amplo espectro para tratamento de infecções secundárias, fármacos antieméticos em gatos com vômito frequente. Herpes vírus felino tipo 1. Ele é mais comumente um problema clínico em gatis, casos com muitos gatos ou abrigos de ambiente de resgate de animais. Os sinais típicos incluem ceratoconjuntivite, doença do trato respiratório superior e abortamento. Patogenia. A infecção é adquirida por meio de exposição oronasal às secreções e excreções infecciosas provenientes de gatos infectados da forma aguda ou crônica. Os gatos infectados podem eliminar grande quantidade de vírus nos corrimentos nasais, oculares e na saliva por várias semanas. Sinais clínicos. Os filhotes infectados no desmame ou gatos adultos suscetíveis desenvolvem os sinais característicos do herpes vírus felino tipo 1 como espirro, corrimento óculo nasal, rinite, conjuntivite, febre e anorexia. Diagnóstico. A presença de ceratite e ulceração da córnea é um indício diagnóstico específico fortemente sugestivo. E o isolamento viral é o mais eficiente nos suaves conjuntivais e faríngeos em gatos acometidos de forma aguda. Raspado e biópsia conjuntival e nasal podem ser avaliados em busca de corpúsculo de inclusão intranuclear. O PCR é o método mais específico e sensível para gatos infectados da forma aguda ou crônica. Tratamento. Os gatos acometidos devem ser isolados de modo rigoroso. O tratamento dos gatos acometidos de forma aguda é sintomático. Antibiótico sistema de amplo espectro, fluidoterapia parenteral. Prevenção. As vacinas contra o herpes vírus não evitam a infecção viral, mas são eficazes em reduzir os sinais clínicos da doença.